Pois é verdade. Isso é um dos maiores desafios que todo mundo vai passar, que é deixar de ser pobre e se tornar rico. Silêncio. E aí, você tem coragem de ficar em silêncio? Consegue? Vou te mostrar uma cena aqui e a gente vai conversar sobre isso. A gente vai desenvolver. Eu vou te explicar o porquê o silêncio, ele é a ferramenta mais importante de todas e o porquê. Porque o pobre, ele não gosta do silêncio. Não gosta de jeito nenhum. Ó, essa cena aqui, vocês já viram? Vamos lá juntos. Deixa eu só ajeitar tudo certinho aqui. Don't you hate that? Hate what? Uncomfortable silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable? I don't know. That's a good question. Vocês viram aqui, ó? Porque sentimos necessidade de falar besteira para nos sentirmos confortáveis. Você já pensou isso? Eu digo mais, hein? Por que a gente sente a necessidade de estar sempre conversando com alguém, estar sempre no barulho, ouvindo música, ouvindo rádio, sei lá, tudo. No pobre, na pessoa que é pobre, tudo é barulhento. Ela deixa a TV ligada quando ela nem tá assistindo, e a TV no alto, né? No volume alto. Ela tem um cachorro que late o tempo inteiro o cachorro late por qualquer coisa, passa uma formiga, o cachorro late. E aquele latido que chega lá no vizinho, lá no outro lado da rua. O carro da pessoa é barulhento. Ela liga o carro. E o pior de tudo, a pessoa nem liga, nem percebe que tá fazendo barulho, nem percebe que tá estragando a sua própria mentalidade e estragando a mentalidade do outro. Mas por que reclama tanto? O que é chato, né? Talvez, não sei. É chato você chegar pra um vizinho e reclamar que o vizinho é barulhento, ou chegar pra alguém da sua família e falar, pô, desliga essa TV, pô, ou abaixa o som da TV. É chato, né? Por que é chato? E por que as pessoas precisam tanto ficarem com barulho o tempo inteiro, barulho de tudo, todos os lados tem barulho. Por quê? Vocês já perceberam a diferença de um bairro de gente mais nobre e um bairro de gente mais pobre? Qual que é a diferença? A principal diferença é essa, é o barulho. Barulho constante, todas as horas. Ó, vamos continuar. Ela vai falar mais uma coisa aqui que a gente já passa. Ó. In order to be comfortable. I don't know. That's a good question. Uma boa pergunta. Sim. That's when you know you found somebody really special. Você sabe quando encontrou alguém especial, And you can just shut quando você simplesmente pode calar a boca por um minuto look up for a minute, comfortably share silence. e compartilhar um silêncio confortável. Isso é verdade, isso é verdade. Quando você encontra uma pessoa especial, você pode ficar em silêncio com ela. E não vai ser desconfortável, não vai ser desagradável. Nenhuma das duas vai tentar tirar esse silêncio, forçar alguma coisa. Não, as duas vão aproveitar o silêncio juntos. Quando você tá com um amigo da hora, ou com uma gatinha da hora, ou se você é menina, um gatinho da hora, você fica em silêncio. Mas a conversa de hoje, ela vai além disso, ela vai muito além disso. A ideia do silêncio não é só o silêncio, mas é o que pode ser transformado a partir dele. O silêncio é a principal ferramenta de transformação que a gente tem. É a principal ferramenta de transformação que a gente tem. Coloca isso na sua cabeça. Se você, analisa a sua vida, presta atenção na sua vida. Se você ficar o tempo inteiro precisando de barulho, o tempo inteiro precisando de um fone de ouvido, de um rádio, de uma TV ligada, ou se você consegue ficar em silêncio e aproveitar aquele silêncio, sabe? A diferença gritante da pessoa que precisa o tempo inteiro, precisa ficar com barulho, e não consegue ficar em silêncio, é porque ela tá fugindo dela mesma. E a maioria das pessoas estão fugindo delas mesmas. E eu não paro aí, hein? Não é só o silêncio, mas a bagunça também. Quando você vive numa casa bagunçada, é a mesma coisa que você viver numa casa barulhenta. É a mesma coisa. Porque o barulho, a bagunça, ela não deixa você se mexer praticamente. Você se sente preso, você se sente desviando das coisas e tudo mais. E a mesma coisa, o silêncio. O silêncio. Quando você vive uma vida barulhenta, você não consegue se mexer, você não consegue pensar, você não consegue entender o que você está pensando. Pelo contrário, às vezes nem é você que está pensando por você mesmo, são outras pessoas que estão pensando por você. Lembra que eu te falei? Que nós somos o resultado da programação que fizeram da gente. A vida inteira foram colocando ladainha na nossa cabeça, nas nossas ideias. As nossas crenças são totalmente influenciadas por tudo aquilo que a gente consumiu durante toda a nossa vida, principalmente quando a gente era menor, principalmente quando a gente era criança, até os 7, 8 anos de
de idade. Tudo que os nossos pais consumiram, desde quando a gente tava na barriga até os 7, 8 anos de idade, foram as coisas que entraram mais forte na nossa cabeça, que fizeram mais forte as nossas historinhas. Uma pessoa que ela não consegue ficar em silêncio, ela tá fugindo da própria conversa interior. Só que quando você começa a aceitar o silêncio e a perceber o poder do silêncio, você começa a ouvir você mesmo. E aí que a maioria das pessoas fica em tédio, ou pior, ela não aguenta e ela vai buscar mais barulho. Quando você começa a prestar atenção na sua conversa interior, aquilo que você tá falando pra si mesmo o tempo inteiro, aquela vozinha que fica... Você começa a perceber o porquê que você faz certas coisas. Às vezes você percebe na sua conversa interior que você tem medo, ou que você tem vergonha, e aí por isso que você age do jeito que você age. E aí quando você começa a ouvir sua conversa interior, você pode mudar ela. Você pode começar a conversar com a sua vozinha de dentro. Mas antes de tudo, você pode analisar ela. Essa é a maior ferramenta de todas. A análise de si mesmo. Já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. A partir disso, é só a partir desse conhecimento que você pode realmente conquistar tudo aquilo que você quer conquistar. É só a partir do conhecimento de si mesmo. Não tem outro caminho. É impossível você conquistar as coisas sem conhecer a si mesmo. Principalmente porque as coisas que você vai conquistar, vamos dizer assim, ó, você vai conquistar algumas coisas sem conhecer a si mesmo. Tem muita gente que tem dinheiro, que tem carro, que tem os caramba 4 e não conhece a si mesmo. E é uma pessoa totalmente perdida. Só que tudo isso que ele conquistou na vida é uma conquista barata, uma conquista frágil, é uma conquista que vai embora a qualquer momento, ou é uma conquista que não faz bem pra pessoa, que na verdade só traz mais barulho pra vida da pessoa, só traz mais problema pra vida da pessoa e em consequência traz mais problema pra vida dos outros que estão em volta da pessoa. O silêncio, ele traz pra gente a paz. É só através do silêncio que você encontra a paz. E só é através da paz que você encontra uma vida feliz. Não se engane, não se engane. Aquelas pessoas que estão em cima dos trio elétrico, fingindo que estão felizes e todo vestido, todo maquiado e os caramba 4, não tem felicidade ali não, viu? É fuga, é fuga. Ali não é felicidade. A maioria das pessoas são mentirosas. Infelizmente, eu não diria só um país, mas é o mundo. A gente vive no mundo da mentira, né? Onde a mentira, ela te dá acesso. Quando você mente pra alguém, tem acesso a tais lugares, a tais coisas ou a tais pessoas. Então as pessoas mentem pra ganhar acesso. E elas acham que tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Porque se você tá mentindo pra você mesmo, uma hora a verdade vai chegar. E quando a verdade chegar, vai ser dolorido. E quanto mais tempo você passou mentindo pra você mesmo, mais dolorido vai ser. Só que como todo mundo vive no barulho, todo mundo vive na mentira, quando você é a pessoa diferente, quando você tenta fazer alguma coisa diferente, você é ostracizado, você é tirado como o errado, o vilão, o chato, aquele que quer atrapalhar todos, aquele que quer se passar por melhor que os outros. A gente vive, principalmente, falo assim desse país, viu? O país aqui é um país onde não deixa você crescer. É um país onde culturalmente as pessoas estão programadas para te impedir de crescer, para te impedir de encontrar o seu próprio silêncio, a sua própria paz. As pessoas, elas vão apontar o dedo para você e falar, você tá errado. Por que elas vão fazer isso? Porque elas têm um monte de gente em volta delas que estão fazendo a mesma coisa que elas. E você é o diferente. Você é quem tá procurando a paz. Você é quem tá em busca de se desenvolver na sua vida. Se desenvolver assim por inteiro, né? Não só financeiramente, mas psicologicamente, que é o mais importante, né? É o principal. As pessoas vão apontar o dedo e falar, você tá errado, porque você tá saindo do normal, né? Do normal. Não tem nada de normal esse barulho todo que a gente tem pra todo lugar. Mas a maioria das pessoas vive nisso. Então, a gente criou um novo normal, né? Um normal que só faz mal pra todo mundo. E as pessoas acham que isso é normal e vão apontar o dedo pra você. Por isso que eu disse que esse é um dos assuntos mais importantes que a gente tem pra conversar. O silêncio. É só através do silêncio que você vai conseguir ouvir sua conversa interior. E só através de mudar sua conversa interior que você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você quer conquistar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E eu tenho certeza que você tá aqui nesse vídeo porque você tá em busca de paz. É mais importante do que dinheiro. Paz é muito mais importante do que dinheiro. Saúde. Paz é saúde, né? É mais importante do que dinheiro. Pode ter certeza que um bilionário rico, todo bilionário rico, né? Um bilionário velho, ou um bilionário que nem precisa ser tão velho, mas não tem saúde, ele trocaria toda a grana dele do mundo por saúde. Se você é uma pessoa saudável e não é bilionário, um bilionário trocaria a vida com você facilmente só pra ter a sua saúde. Então, a maior riqueza que a gente pode ter nesse mundo é a nossa saúde. E a saúde, ela vem daqui, ó. Ela vem daqui e daqui, né? Ó, tem um segundo texto aqui, ó. Deixe-me agora deixar bem claro. Você tem o dom. Você pode falar. Mesmo se você fosse burro, você ainda fala. Interiormente, você fala. E você forma esses pequenos movimentos de fala dentro de si mesmo. Faça com que elas se conformem ao seu desejo realizado. Você percebe? Mesmo se você não tiver nada. Mesmo se você não tiver nem inteligência. Você tem a fala, você tem a palavra. Nas escrituras, a palavra,
Era o que fez tudo acontecer. O que fez tudo acontecer. Deus falou que se faça luz. E aí, o que aconteceu? A luz se fez. A luz não se fez antes da fala, antes da palavra. A luz se fez a partir da palavra. Então, mesmo que você seja burro, sei lá, mesmo que você tá vivendo uma vida muito difícil, você ainda tem a palavra. E a palavra mais importante de todas não é a palavra que você solta pros outros, é a palavra que você solta pra si mesmo. É a palavra interna. É a sua conversa interior. Por isso que você precisa de silêncio. Porque quanto mais silêncio, mais alto fica, mais nítido fica a conversa interior. E com essa nitidez, você consegue separar as coisas, começar a categorizar, começar a entender, ó, eu penso isso quando acontece isso, eu faço isso por causa daquele pensamento, então eu posso mudar esse pensamento se eu quiser mudar isso que eu faço. Você começa a ganhar mais autonomia sobre si mesmo, quando você começa a ser o diretor do seu roteiro, das suas falas. Em vez de você deixar os outros dirigirem o seu filme, você começa a tomar responsabilidade para dirigir o seu próprio filme. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente primeiro pensou em fazer aquela coisa. A gente primeiro conversou com nós mesmos para fazer aquela coisa. Você nunca faz nada antes de uma conversa interior. Você pode não prestar atenção, você pode falar, ah, não, eu faço sim. É porque você não presta atenção, porque tem muito barulho aí e você não tá ouvindo a sua conversa interior. Agora, quando você começar a entrar em silêncio, você vai começar a perceber isso que eu tô te falando. E isso é um fato, não é uma coisa que, eu tô inventando, eu acho, é uma teoria, é um fato. Tudo que acontece na sua vida, primeiro acontece na sua mente. Na sua mente. A mente tá aqui e aqui, tá? A ciência já descobriu que tem cérebro aqui também, que tem neurônios aqui também, no coração. Você sabia que tem neurônios no coração? O coração também pensa. E tá tudo aqui e aqui, tudo. Antes de acontecer, tá tudo aqui e aqui. Se você conseguir mudar aqui e aqui, você consegue mudar o externo. Só que pra isso você precisa de silêncio. E esse é o motivo que a maioria das pessoas não tem sucesso nenhum na vida. Porque a maioria das pessoas vive com a saúde meia boca, vive com o dinheiro meia boca, vive num lugar meia boca. Por quê? Porque elas estão sempre no barulho, na bagunça. Sempre. Pode comparar. Você já foi num bairro rico e já foi num bairro pobre. Eu imagino que sim. Qual que é a diferença? A maior diferença é a bagunça e o silêncio. Ou a bagunça e o barulho. Bagunça e barulho no bairro pobre e silêncio e organização no bairro rico. É muito diferente, é muito gritante essa diferença. É da nossa cara. Tá na sua cara. Tá na sua cara essa diferença. E aí cabe você. Se você vai aceitar, você vai tomar alguma atitude a partir disso. Porque se você tem essa informação, se você entendeu o que eu tô te dizendo, você precisa tomar alguma atitude. Não adianta você entender o que eu te disse e continuar no barulho, continuar, sei lá, deixando a televisão ligada o tempo inteiro, continuar no fone de ouvido o tempo inteiro, continuar o tempo inteiro na bagunça, não arrumar a sua casa, não arrumar suas gavetas. A partir do momento que você começa a arrumar as coisas internas, que é aqui e depois a sua gaveta, o seu armário, a sua cama, quando você começa a organizar essas coisas, começa a sobrar espaço. E com esse espaço que sobra, você pode trazer mais coisas novas, coisas melhores. E não só coisas, palavras, sentimentos novos, sentimentos melhores. Decisões melhores, conversas melhores. Aqui, ó. Faça o que Robert Milken fez quando era um menino pobre e não tinha nada além de uma mente brilhante e uma grande compreensão da literatura. Mas ele não tinha dinheiro e estava cansado de sua pobreza. E sabendo como funciona a mente, construiu uma frase que, se verdadeira, implicaria que não era mais pobre. E sua frase é uma bela frase. Eu tenho, não vou ter. Eu tenho uma renda pródiga, estável e confiável, consistente com a integridade e benefício mútuo. Eu tenho. É muito diferente do eu quero, eu tenho. Mas você só consegue fazer isso, consegue fazer esse shift na sua cabeça, se você conseguir dirigir os seus próprios pensamentos. Porque não adianta você falar, eu tenho, eu vou falar, eu tenho um Porsche, sendo que eu ainda não tenho. Só que se eu não estiver controlando a minha mente, meu coração, minha cabeça, minha mente, não adianta. Porque a minha mente e meu coração, se eles estiverem descontrolados, eles vão voltar pro eu quero. Aí depois do eu quero, eles vão voltar pro, é impossível, eu não tenho. A partir do momento que você começa a encontrar espaço, silêncio, organização, você começa a poder colocar coisas novas, tipo, eu tenho isso. E você começa a poder mandar em si mesmo. Já pensou você mandar em si mesmo? Você mandar pra si mesmo, falar, ó, para com essa conversinha aí, chega dessa conversinha de que eu quero, que eu não tenho, chega de vitimismo, eu não quero mais vitimismo nenhum. O que eu quero, na verdade, eu não sou mais vítima, eu sou um vencedor, eu sou alguém que tem, eu sou alguém que é, eu não sou alguém que quer, eu não quero nada, eu não preciso de nada, eu tenho e eu sou. Aqui, mais um texto pra gente concluir. Então, é para a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. Se a gente quer descobrir o porquê que as coisas foram criadas, do porquê que as coisas são criadas e como as coisas são criadas, se a gente quiser realmente nos tornarmos criadores conscientes, deliberados, se você realmente quer manifestar as coisas na sua vida de forma deliberada,
Você pode, na verdade, você deve voltar para sua consciência. É a sua consciência. Tá tudo na sua consciência. Não é sua consciência, tá tudo na consciência. Que a consciência é uma só. Tá tudo lá, tudo lá. Você precisa chegar lá. Você precisa enxergar, perceber sua consciência. Perceber a consciência. Agir de acordo com a consciência. E a partir disso, você começa a decidir o que você vai deixar ali. Se você vai deixar a falta ou se você vai deixar a abundância. O conhecimento da lei, da consciência e do método de operar esta lei irá capacitá-lo a realizar tudo o que deseja na vida. Então, se você compreender a lei da consciência, você será capaz de realizar tudo o que você deseja. Só que você só vai entender o conhecimento da lei da consciência, você só vai adquirir esse conhecimento a partir do silêncio. A calma. Você só vai adquirir isso quando você parar de fugir de si mesmo. Lembra que eu falei no começo do vídeo? O barulho, a bagunça, é uma fuga de si mesmo. A maioria das pessoas que vivem no barulho, que vivem na bagunça, não todas, é porque elas estão fugindo delas mesmas. E por que a pessoa fugiria dela mesma? Porque a vida dela é difícil. Se a vida dela é difícil e a responsabilidade dela, ela normalmente, nessa sociedade que a gente vive, onde todos nós fomos programados para isso, ela vai fugir da responsabilidade. Ela não vai aceitar a responsabilidade de que é ela que fez a vida dela ser difícil. É ela que faz a vida dela ser difícil. Ela não quer isso. Ela quer um milagre, uma salvação externa. Ela quer que alguém chegue e salve a vida dela. Ela não quer salvar a própria vida. É por isso que as pessoas ficam no barulho o tempo inteiro. Agora, você é uma pessoa diferente. Você tá aqui até agora, ouvindo essa conversa até agora, quer dizer que você já tem uma mentalidade diferente, já tem uma percepção diferente da realidade. Então, a partir disso, começa a tomar a responsabilidade da sua vida. Começa a dirigir a sua própria vida. Para fazer isso, começa a ficar em silêncio. Em silêncio. Você vai fazer comida, vai fazer um macarrão, em vez de você colocar uma música alta na sua casa, em silêncio, curte o barulho da faca cortando a cebola, curte o barulho da água fervendo. Você vai começar a perceber que nesses detalhes mínimos da vida, existe a paz, tá nesses detalhes mínimos da vida, no silêncio, no barulho do pássaro, no canto do pássaro, naquele silêncio da sua casa. Eu já tive várias vezes pessoas que falavam, nossa, que silêncio mórbido, nossa. Na minha casa, as pessoas chegavam várias vezes e falavam, nossa, só que aí na minha casa não era mórbido não, era paz. As pessoas falavam, nossa, que paz, que paz. Quando você chega numa casa que é realmente silenciosa, é realmente responsável, quando o dono da casa é realmente responsável por si mesmo, quando o dono da casa tá nessa vibe de paz, de consciência, você percebe na hora. Assim, quando você entra na casa, você percebe uma atmosfera, que é a atmosfera da paz, do silêncio. Você tá comigo? Conseguindo entender a importância do silêncio? Ó, armado com um conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. O silêncio, ele vai te deixar isso. Ele vai te deixar você construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade. Não figurativamente, mas na verdade. Essa realidade pode, em prol da clareza, ser comparada a um fluxo que é divino em duas partes. A parte consciente e a parte subconsciente. Para que possa operar inteligentemente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre a consciência e a inconsciência, ou a subconsciência. O consciente e o subconsciente. Você percebe que a nossa mente, ela é dividida em duas partes. Aquela parte que está consciente, aquela parte que a gente está vendo, está entendendo o que está acontecendo, que está consciente sobre o que está acontecendo, e a parte onde você não sabe o que está acontecendo, a parte invisível da sua consciência, a parte invisível do seu pensamento, da sua mente. Para você acessar o seu subconsciente é só através do silêncio. Não tem como acessar o seu subconsciente sem silêncio. E se você não acessa o seu subconsciente tá mandando na sua vida. Lembra da frase que eu falo sempre aqui, do Carl Jung? Vou até trazer aqui pra gente, vai? Pra gente poder ler junto. Aqui, ó. Carl Jung. Essa é a frase, ó. Deixa eu arrumar. Ó, consegue ler aí? Até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você chamará de destino. Então, enquanto você não conseguir mudar isso, enquanto você não conseguir tornar o inconsciente consciente, ele que vai continuar comandando a sua vida, e você vai falar, é o destino, Deus quis assim. Não, Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você viva em paz. É você que tá criando todo o caos, toda a bagunça, todo o barulho, todo o problema. Você tá criando todo o problema. Deus quer que você viva em paz. Só que para isso você precisa primeiro tornar consciente o seu inconsciente. Mas para tornar o seu consciente inconsciente, você precisa de silêncio. Mas pra que eu preciso tornar o meu consciente o meu inconsciente consciente? Eu te falei, nesse vídeo mesmo, eu te falei. No seu inconsciente tá todas as suas crenças. E as suas crenças foram criadas, a maior parte delas foram criadas quando você era pequeno, quando você era criança, até os seus 7, 8 anos de idade. A maior parte das suas crenças foram criadas pelas coisas que você consome desde criança.
Então tá tudo lá quando era criança e depois você foi continuando consumindo quando era adulto e foi continuando mantendo aquele mesmo pensamento de escassez, de pobreza. E mesmo que você tenha dinheiro pra caramba, viu? O tanto de gente que eu conheci que tem dinheiro pra caramba e vive uma vida de merda. O tanto de gente quando eu não tinha dinheiro e eu conhecia as pessoas que tinham dinheiro, eu olhava pra vida das pessoas e pensava, que vida de merda, hein? Que vidinha de bosta. As pessoas são escravas do dinheiro, são escravas das coisas, dos lugares, das pessoas, dos próprios sentimentos, são escravas. Elas precisam o tempo inteiro estar gastando, o tempo inteiro estar fazendo barulho, o tempo inteiro tá indo de um lugar para outro, o tempo inteiro tá viajando. Vamos viajar, vamos. Não consegue ficar quieto, fica quieto, calma, aproveita a vida. A vida tá no silêncio, a vida, a paz, ela parte do silêncio. Ela começa no silêncio. Depois do silêncio que a vida boa começa. Mas primeiro tem que ter o silêncio. Tem que ter a paz. Não adianta você ter dinheiro se você não tem paz, se você não tem silêncio. Não adianta você ter uma família bonita se você não tem silêncio, se você não tem paz. Não adianta. Porque você vai ter uma família grande, sem paz, você vai criar um monte de gente que também não tem paz, um monte de problemático aí. E é o que a maioria das pessoas fazem. É o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas, elas ficam fugindo delas mesmas, procurando no próximo. Então elas vão lá e faz filho, faz família, faz os caramba quatro, e aí cria mais uma família problemática. Mais uma família que vai criar outra família. E aí o ciclo continua, né? Uma família problemática cria outra família problemática, que cria outra família problemática. E pior, uma família problemática que atrapalha o vizinho do lado, então atrapalha a família do lado, e aí ajuda que a família do lado seja problemática também, e aí vai, né? E aí a família que virou problemática ajuda a família do lado também a ser problemática, e aí você tem um bairro inteiro de pessoas problemáticas. Aí esse bairro inteiro de pessoas problemáticas fazem com que outras famílias fiquem mais problemáticas. E assim vai, né? Assim vai. Por isso que a gente tem um mundo tão complicado, porque a maioria das pessoas não tá nem aí, A maioria das pessoas faz barulho mesmo, a maioria das pessoas nem percebe que tá fazendo barulho, porque é tão normal pra ela o barulho, que pra ela é quase silêncio o barulho. Mas eu sei que você é diferente, eu sei que você tá aqui em busca de algo diferente, você tá aqui vivendo, praticando algo diferente. E eu fico muito feliz com isso, muito feliz saber que tem pelo menos algumas pessoas que estão aí no caminho da paz, no caminho do bem, Muito obrigado pela sua atenção, de verdade. Tem um link na descrição, dá uma olhada no link da descrição. É um livro que vai te ajudar a encontrar o seu silêncio. Agora, tá? Então o link tá na descrição. O nome do livro é O Ponto de Retorno, é onde a gente retorna pra nós mesmos. Então se você quer encontrar o seu ponto do retorno, clica no link da descrição e chega junto. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo junto. Eu desejo muito silêncio pra sua vida, né? Muita paz pra sua vida, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma ótima semana. Beijão.